Olá, esse é o podcast Sexualidade Sem Tabus. Eu sou Jordana Rossi, sexóloga, e estou aqui para romper tabus. Aqui falamos sobre sexualidade, autoconhecimento, bem-estar, prazer, sexo, menopausa, tudo que envolve esse universo. E essa temporada é uma temporada muito especial. Estou aqui junto com a Juliana. Olá! Oi, E estamos falando de sexualidade de mulheres 40 mais. Acabamos de gravar um episódio que ficou incrível, que vocês vão voltar lá para assistir, que é um episódio anterior, onde que nós falamos da menopausa, esses impactos, essas mudanças que acontecem no nosso corpo nessa fase da vida. E ele foi gravado juntamente com a Luísa. Luísa, que é terapeuta sexual, e veio aqui trazer para a gente várias contribuições. Seja bem-vinda novamente, Obrigada. Lu. Olha de novo. Maravilhosa. Coisa boa. Nosso combinado aqui, ó, foi ser mais desinibido agora, né? Então, Tá, agora vai ter mais segura, né? risada, É. talvez mais palavreadas que eu segurei da primeira. Então, por favor, né? Se Não joga, assustem. se joga. Fala assim, nossa, são as mesmas? São as mesmas. São, mas é maravilhoso e esse assunto ele vai esquentar mais. Com certeza. Não Não vai? à toa, pra você ver, Ah, a mesa tá até aí. mais bonita, Já olha. começamos Fizemos com um uma tempo vulva. aqui, ó. Um tempo maravilhoso. E é isso, porque agora nós vamos Um altar. focar, né? Nós vamos focar aqui na nossa vulva, nessas mudanças que acontecem no nosso corpo e nós vamos trazer soluções. Nós já falamos Sim. no outro, né? Já socializamos ali tudo que acontece no nosso corpo, essas mudanças, como que realmente é desafiador, mas a gente não vai falar só sobre isso, não. Nós encorajamos e vamos trazer também soluções. Com certeza. Não é, E Lô? tem vários caminhos muito delícia pra gente trabalhar aqui. Porque assim, é difícil a menopausa? É. Mas não quer dizer que o processo de lidar com ela, com todos os sintomas, sejam ruins. Tem como caminhos muito gostosos de autoconhecimento, que vira janela de oportunidade para o autoconhecimento. Então, vamos falar. Autocuidado. 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 Muito. E é sobre isso. E nessas mudanças todas, a gente consegue perceber, assim, a reclamação fundamental, né, que a gente escuta muito. É a minha libido. A minha Uhum. libido, meu desejo sexual, não tenho nenhum. E eu já escutei mulheres falando assim comigo, Jordana, pra mim, eu ficaria o resto da minha vida sem ter relação sexual. Provavelmente essa mulher nunca teve um sexo muito bom, né? Porque Eu assim, diria, se eu eu acho que ela tenho. não conhece nem o que é orgasmo. Exatamente, porque assim, se eu tenho uma memória, vamos dizer assim, eu fiz uma viagem e essa viagem foi traumática, é bem provável que eu não queira fazer novamente. Exato. Aquele lugar foi ruim, aquele Aham. restaurante foi péssimo, me fez Quero. mal, eu tive uma infecção Nem por intestinal. indicação. Pra eu voltar pra este restaurante, pra me passar mal de novo, não vou querer. Só de imaginar aquele prato, já me dá uma sensação ruim no meu corpo. Então, assim, a gente deseja o que é bom. Aí eu passo por um processo de menopausa, aonde fisiologicamente existe toda uma mudança, aonde realmente existe uma queda na libido. Aí eu vou falar assim, mas não quero sexo, mas talvez você não tá querendo porque você não tem boas referências. Porque se você tem, você vai se preocupar assim, poxa vida, era bom eu gostar, por que que eu não tô gostando mais? A nossa fala, a nossa interpretação muda. Porque assim, a mulher vai falar assim, pra mim eu nunca teria, mas provavelmente pra ela nunca teria nunca. Ela fazia por obrigação, porque a Exato. gente é educada a servir. Tanto o nosso corpo é um objeto de servidão, no sentido do sexo, como também de fazer as coisas para o outro. Então, essa mulher talvez nunca tenha tido boas referências. Então, ela vai desejar como? Exato. Não, e às vezes eu percebo que, Ela nunca transou de que forma serve legal. como uma justificativa, Me né? apoio, eu sento na cadeirinha da menopausa e falo, eu não quero transar com a da menopausa. Quero, Justifica, né? Querida, será Uma boa mesmo? justificativa, né? Uma Assim, ótima. social, Exato, bem aceita. bem aceita. Mas assim, talvez você não tá querendo porque realmente nunca tenha sido bom. Então vamos puxar assim o histórico, é uma coisa que eu faço muito em atendimento. Vamos puxar o histórico, como que era? Qual momento foi bom? Talvez nunca tenha boas referências. É o exemplo do restaurante, que eu passei mal da infecção intestinal, talvez eu nunca vou querer voltar Adorei. lá. Então, assim, vamos olhar o sexo dessa forma. Então, será que realmente é uma verdade, né, de uma forma, assim, muito genuína, é uma consequência da menopausa ou é consequência de uma vida toda? Talvez, para Mal grande resolvida. maioria, é consequência de uma vida toda. Talvez nunca tenha sido. Exatamente. Tem mulheres que chegam pra mim com 50, nunca tiveram orgasmo. E eu não tô julgando essa mulher, tô julgando todo um sistema, toda uma estrutura. Sim. Toda uma visão religiosa conservadora que não se justifica. E eu não entendo por que mulheres religiosas. Se você tem uma religião voltada para o cristianismo, talvez você nunca tenha lido o livro de Cantares, que é um livro totalmente erótico, lindo. Aonde uma mulher. Cânticos, né?
Cântico dos Cânticos, né? Então, que tem, no Antigo Testamento tem toda essa troca erótica do casal, onde um fala do outro, sempre uma simbologia muito erótica. Então, assim, eu não entendo, de onde vocês se justificam? Porque não faz nem sentido. Então, não sustenta essa ideia da religião, não sustenta, porque a própria Bíblia tem livro que fala de erotismo, fala de sexo, fala de prazer e deleite de um casal. Eu acho que o momento de ressignificar é o agora. É, Se hoje está exatamente. passando por isso, né? Ju falou isso muito bem no último episódio. É o que eu vou fazer do hoje em diante, do Não, pra momento trás ficou. atual. Né? O que eu não consigo mudar o passado, mas daqui em diante eu consigo fazer um novo futuro. Isso depende de quem? De mim. Exatamente. Do meu querer, do meu buscar, Sim. né? Do meu autocuidado. Né, que eu aprendi muito com a Jordana, que a sexualidade é um autocuidado. E por que é proibido? Eu não consigo entender como as pessoas têm tanta dificuldade de falar de si, do que te agrada, da sua sexualidade, do que você quer. A gente tem muita dificuldade. E isso é, de fato, um autocuidado. Tem gente que fala cabeça, ombro, Joelho, braço, pé. abdômen e perna. Vamos falar aqui do cabeça, ombro, aí pula, Pula, joelho e pé. Qual é a dificuldade de passar? Gente, isso é fisiológico. É uma coisa que eu questiono muito, até em palestra, eu falo, a gente observa, a gente sabe o que é mão, mão é mão, não tem outro nome. Não. Olho é olho, não tem outro nome, boca é boca, não tem outro nome, barriga é barriga, não tem outro nome. Mas quando a gente vai pra nossa genital, é o quê? Quais nomes? Nunca é vulva, a gente não sabe nem o que é Tem vulva e vários vagina. nomes. Né? A gente não sabe nem diferenciar. E assim, eu não tô criticando quem não sabe, né? Eu tô criticando, repito, o sistema que não nos cultura. ensina, a questão cultural que É não nos amplo, ensina. né? Então, muitas mulheres acham que pro mesmo buraco que sai um bebê, que sai a menstruação, que entra a penetração, é o lugar que sai o xixi. E não é. Muitas precisam passar até por esse basicão. E se ela ainda consegue se deparar com informações de qualidade e resgatar e entender que ela pode aprender, se entender, ter esse autocuidado, beleza. E tem mulheres que morrem sem saber. O que é mais triste ainda. Aí você fala, eu não entendo por que isso, por que isso acontece. É uma questão histórica. Sim, com A certeza. igreja, ela colocou como forma... Vamos assim, ó, imagina que eu coloco uma estratégia para controlar todo mundo. Então, o que é muito da nossa natureza? Fazer xixi, fazer cocô, comer, dormir, sexo. Me constitui enquanto bicho. Minha sexualidade. Então, a gente tem que arrumar uma forma de controlar os corpos. Vai ser por meio de quê? Do sexo. Porque eu vou viver me castigando, me punindo e viver ali em função da igreja, em função dessas autoridades. É uma forma de controlar. É um controle. Então, assim, é uma forma muito estratégica e muito inteligente que o sistema encontrou de controlar as pessoas por meio da sexualidade. Mas nesse contexto da maturidade, isso vem muito a calhar com essa construção própria mesmo, que cada um, né, se deu até esse momento, porque a oportunidade dele de ressignificar e pensar tudo aquilo, essa informação, né, que nós recebemos, o que a gente vai fazer com ela? Eu vou continuar Repetir o padrão, repetindo, eu vou continuar fingindo que não existe, né, um órgão aqui totalmente, unicamente responsável pelo meu prazer, que ele não envelhece, ele vai estar presente no meu corpo até o meu último dia e ativo, né, funcional. Ativão. Vivão e vivendo. Que ótimo. Muito funcional, então... Eu acredito que para a gente começar a falar com essas mulheres, um exemplo uma estratégia muito básica, acho que seria essa, né, Lu? De autoconhecimento, se olhar. Vamos começar do zero mesmo. Vamos começar pelo que é palpável. A gente fala muito de uma forma muito... muito simbólica. Mas vamos falar de sexualidade agora voltado bem pro corpo. Então, assim, pra mim entender isso, às vezes eu tenho que ir pra algo que eu vejo. E às vezes eu neguei a minha sexualidade, o meu órgão, o meu prazer, o que eu sentia a vida toda. Então, como é que eu vou falar desse processo tão difícil que é a menopausa sem reconciliar com o meu corpo? Reconciliar, ótima palavra. Como é que eu vou? Porque assim, quando eu era uma menininha, que eu percebi que eu tinha uma vulva, que a vulva é a parte externa, né? Que eu senti alguma coisinha ali, provavelmente eu fui podada. Tira a mão daí, coisa suja, não pode, é errado, é pecado, não. E aí eu vou entrando num processo de castração total. Aí eu entro na vida adulta, aí lembrando que eu tenho que servir meu marido, porque é bíblico, porque é certo, porque se eu não fizer ele vai encontrar na rua quem faça. Então eu me coloco a serviço dele. Meu corpo entra como um objeto, mas eu mesma não faço ideia o que eu gosto, o que eu quero. Aí chegam mulheres pra mim e falam assim, Luísa, eu nunca tive prazer, eu não gosto nem de penetração, às vezes até dói. É claro, você não sabe nem como funciona
funciona a sua fisiologia, você não sabe como é que é a sua vulva. Então, assim, a gente tem que passar muito por esse processo de entender, se tocar, se olhar. E não só para genital, para o seu corpo como um todo, porque se tem uma coisa que é muito grande para o prazer, é a nossa pele. Ele Exato. cobre todo o corpo. Sim. Então, assim, às vezes a gente volta só para penetração, só para vulva, vagina, mas a gente pode se descobrir de várias formas. Então, quanto mais eu estou bem resolvida, entendendo o meu corpo no processo da vida, eu vou saber no processo no momento que entrar na menopausa, que o bicho pegar, eu vou saber resgatar minha memória e falar assim: olha, era bom, eu gostava. Era uma delícia. Então, peraí, eu tenho que voltar para aquilo que eu gostava. O que que eu gostava? Aí vem tudo aqui. Vem tudo aqui. Né? Eu falei que o maior órgão órgão cerebral. de extensão é a pele. E você Mas sabe o que ela maior vem... de importância é o cérebro. Mas cérebro. você sabe que na época da constituição do feto é o mesmo tecido, Tecido. né? Que vem do cérebro para a pele. Então por isso que a gente tocou, Tá né? tudo Tá interligado. tudo muito É, ligado. O tudo cérebro interligado. com o toque. Sim. Então é momento da gente trabalhar muito esse resgate do que eu gostava, ou se eu não sei o que que eu gostava, nunca tive esse contato, buscar agora esse autocuidado, essa autopercepção, desenvolver, porque o erotismo é uma experimentação, um deleite de vida. Ele não é algo voltado só para o sexo. Às vezes eu posso sentir muito erotismo tomando um banho de cachoeira, um banho de mar. O que que é o erótico? O que que é vamos dizer, sensualidade? O que que é sensualidade? Muita gente acha que é um salto alto, um batom vermelho, uma lingerie sex. Mas a sensualidade é o sentir. Então, o que que você sente? O que que você gosta? Então, onde você encontra deleite? Ah, Luísa, minha vida é 7x7, assim, minha rotina, é trabalho, é isso, é aquilo, é cuidar de filha, cuidar de marido. Não sobra tempo. Então, como é que eu vou conseguir passar por uma fase tão desafiadora que é a menopausa sem entender quem eu sou na fila do pão? É. Como Muitas é que eu vezes vou esse trabalhar tempo minha que ela espera é uma sensualidade? tarde inteira, né? Às vezes não precisa ser uma tarde Não, inteira. Esse pode tempo a ser gente 10 vai, minutos. a gente vai Aham. Do seu construir esse dia, tempo, né? Pode ser por A meio da gente vai terapia encaixar. também, né? Fazer terapia ajuda muito. Autoconhecimento. Autoconhecimento, ele é libertador, Libertador. né? Pode ser por meio de olhar para o meu corpo e buscar um exercício que eu volto a minha atenção. Eu estava lendo um artigo agora, hoje mais cedo, de que o Pilates é uma ferramenta incrível para o prazer. Porque eu trabalho a respiração, eu volto a atenção para o meu corpo. Presença, né? Eu não fico pensando nos boletos, porque para fazer os movimentos certos, eu tenho que voltar a atenção para o meu corpo. Nada mais constatado hoje na ciência do que o mindfulness, atenção plena, né? Sim. Então, é um exercício de atenção para o meu corpo. E às vezes eu fazer um exercício, um yoga, um pilates, uma meditação ativa, uma meditação, sei lá das quantas. Às vezes vai ser caminhos muito palpáveis, mas práticos, para eu voltar atenção para o meu corpo. Então, quanto mais eu volto essa atenção para o que eu sinto, que eu gosto. Gente, nada mais gostoso que vestir uma roupa e você fala assim, nossa, que toque gostoso dessa roupa. É sensualidade. No meu caso é o perfume. O perfume, o paladar, o vinho, Sensacional. o cheiro do ambiente, o cheiro da São pessoa. os sentidos, né? Exatamente, Tudo são que 5 envolve, sentidos, é exatamente, quanto potência. mais Visão, envolve, olfato, é. audição, né? Escutar Exatamente. Exato. fazer uma musicoterapia, uma coisa que te eleva, que te, Exato. né, que Música. que põe a sua energia pra cima. Quantas mulheres não dançam por vergonha? Ah, mas eu não tenho um corpo bonito. E Ai, daí? gente. E o que tem a ver com corpo, dança? É sensualidade, exatamente isso. Então a gente volta. Ah, chegou na menopausa, tô sem libido. Vamos olhar pra vida toda? Vamos fazer uma retrospectiva? Não é só Vamos- aquele recorte, É, né? não, é um recorte. Tem um... E não sente na cadeirinha da menopausa, nessa justificativa, porque com certeza temos muita coisa para compreender aí. E o processo terapêutico ajuda muito, e às vezes você mesmo pode entrar nesse autoprocesso, de você avaliar, mas realmente eu nunca gostei, realmente eu nunca tive, nunca fui dona do meu corpo e do meu prazer, eu sempre dei ele ao outro. E nesse contexto, acho importante também a gente lembrar que essas mudanças, essa ressignificação, ela é importante vir de forma muito empática. Porque o nosso processo, como aí tivemos perdas aí de colágeno, tivemos o ressecamento vaginal, tantas essas questões, o nosso ciclo de resposta sexual também, ele né, ele Sim, sofre sim, interferências. sim. Então, ele vai ser um ciclo de resposta sexual mais lento. Então, às vezes, a mulher que já se sentia excitada ou começava a despertar o corpo aí para a relação sexual, às vezes ela fala, não fica aqui, ó, horas e horas, e eu não consigo sentir nada, eu não consigo ter nenhum estímulo. Sim. Então, essa atenção voltada para o corpo e compreender que você vai criar outras estratégias para isso. É porque a gente coloca a sexualidade muito na fatia do sexo, né? E aí a gente não entende que a gente trabalha o desejo muito antes do sexo.
Sim. né? Então, a Começa gente de manhã, começa de manhã, começa né? com o meu Um bom bem-estar. sexo é no É. café da manhã. É no Que café da começa. manhã, Eu com o brinco que beijo, com a começa quando atenção. termina o último, né? Também, É um também. Começa, Repito, já a gente começa deseja aquilo que é bom. Se não investimento. foi bom, Olha o se foi com restaurante dor, aí. Você olha o gosta de restaurante bom. Exatamente, né? Então, assim, muitas acham que tem que ter o desejo espontâneo o tempo todo. Então, Não. a nossa Gente, própria isso é rotina de importantíssimo. vida, o É. desejo espontâneo, aquele desejo que cai do céu, É. né? Não existe. Eu tenho que trabalhar Construído, pra né? ele. Ele é E não construído. trabalhar de uma forma de castigo, igual a gente trabalha, bate cartão, essas coisas, não. É entrar nesse processo de buscar prazer nas pequenas coisas. É o deleite nas pequenas coisas. É aquela conversa olho no olho. É preservar a individualidade, sair, ficar uns dias, fazer o que gosta, voltar pra casa pra quem é casada, né? E ter esse encontro com a parceria. É permitir ter novas experiências, porque isso aumenta nosso repertório de vida Sim. e isso dá Exatamente. tesão pela vida. E o desejo Focar nada menos mais de é. desempenho, né, Lô? Exatamente. Menos em Adoro. desempenho e mais nessa brincadeira. Porque a Adoro. sexualidade nada mais é do que a brincadeira do adulto, né? O sexo, o desejo é a brincadeira do adulto. E ela pode ser vivida de várias formas. E isso passa por um diálogo. E o diálogo também é um lugar de erotismo. Porque eu Sim. falar o que eu gosto de saber do outro pode ser algo extremamente excitante e Sim. gostoso. Então, essa questão do ciclo da resposta sexual, desejo, excitação, orgasmo, ele pode estar, assim, sendo vivido de formas muito mais amplas do que dentro de um quarto fechado, esperando que o desejo caia. Então, às vezes, um toque, um olhar, um sair, um experimentar, um conversar, falar besteira, mandar mensagens despretensiosas no meio do dia, tudo isso E o pode digital melhorou muito isso, né? facilitou, né? É, Facilitou. facilitou bastante. Bastante. Eu acho que nós entramos aí num ponto, pedimos às convidadas para mandarem mensagens, né? Pessoas que sabem do nosso podcast. Ju trouxe algumas perguntas aqui que entram muito nesse erotismo. Acho que a gente pode aproveitar esse gancho, né, Ju? Sim. Uhum. E a pergunta é o seguinte: é verdade que a literatura erótica pode me trazer um pouco de vontade de transar de novo? Ou talvez muita vontade. certeza. Pouco, Nata Porque modesta. a É só gente assistir volta- 50 tons de cinza que tá tudo certo. E isso que eu ia falar, assim, é muito individual. Sim. Eu sou crítica com filme. Dificilmente eu vou falar assim, ai que É. delícia, 50 tons de cinza. Eu falei, que cara chato. Sim. Porque conversa A muito com... psicóloga vai pra análise, né, gente? Ela não tá assistindo o filme, a chato. psicóloga tá analisando Aquele o filme. 365, vocês já assistiram? Assisti. 365? Aham. Eu achei o primeiro filme uma merda. Mas o segundo eu falei assim, ó, a cena de sexo melhorou. Ficou mais interessante. Aham. Mas é isso, é a minha vivência. Já tem mulheres que adoram. O conto erótico, né? Todo conto que vai me interessar. Tem livros eróticos que são deliciosos. Livros que eu vou sentar e eu vou ler. Pra outras, não. Pra outras tem que ser um Mas conto a mais gente, vai, curto. a gente vai saber o que gosta e o que não gosta, Experimentando. Experimentando. E é Vivendo. o processo de experimentar que pode ser gostoso. Mas você tem que se permitir. Exato, se permitir. É aí que tá a chavinha, né? As mulheres precisam se permitir viver algumas questões que podem despertar mesmo. Eu não gostei disso. E se você escrever o seu conto erótico? Ah. Eu já E se você coloquei. escrever Já coloquei isso? cliente pra fazer isso. E ela fala assim, Luísa, que delícia. Eu também já fiz. Já fiz e é Escreva. muito legal. Escreva o que você É já muito viveu e foi legal. muito excitante. Escreva o que você tem vontade. E tem coisas que ficam muito no plano das ideias que não precisa sair de lá. Não. Ai, Luísa, eu fantasio um sexo a 2, a 3, mas não quer dizer que eu queira fazer. Beleza, mas vamos ver aqui o que você pode usar isso como ferramenta. Escreva, imagina, troque isso com a parceria. Pode ser extremamente excitante. Então, o conto erótico pode ser uma puta ferramenta para o nosso desejo, para o nosso erotismo. Descoberta, Mas né? talvez não seja só o único. Né? Pode ser um caminho de descoberta, um caminho de fantasiar, porque o sexo é sobre fantasia. Né? Eu tinha um professor que falava assim, o sexo é 2F, fricção e fantasia. Que ótimo. Né? E de fato é a questão do corpo e a do- questão da fantasia. E a fantasia ela é mais potente, às vezes, do que um estímulo. Porque quando eu tenho a capacidade de fantasiar, eu aumento meu repertório de fantasia, nossa, eu posso entrar em vários contextos, em várias situações de intimidade com mais facilidade.
Então, sim, o conto erótico é uma delícia, mas talvez não seja só o único caminho. Talvez pra você nem seja tão bom. Então, o que que você gosta? Já experimentou o conto? Já leu conto de outras mulheres? Tem a Lasciva Lua no Instagram mesmo, ela tem contos deliciosos. Eu, particularmente, acho que é a melhor escritora. Mas tem vários outros tipos de contos, de livros, de conteúdos eróticos. Então, a gente tem que passar pela experimentação. Tem joguinhos eróticos também de carta, que pode ser um caminho delicioso. Tem hoje né, a Libertas vai falar melhor. Hoje tem uns vibradores por aplicativo que pode ser incrível. Que eu posso fazer brincadeirinhas com facilidade com meu parceiro, com minha parceira. Então, sim, é a experimentação que torna isso mais interessante. Experimentação tanto voltada para a sexualidade como para a vida. O que que você experimenta? Tem gente que não experimenta conhecer uma fruta diferente, um restaurante Sim. diferente, um lugar diferente, uma roupa diferente. A gente sempre tá tentando caber dentro de caixinhas, mas talvez você tá precisando romper essas caixinhas e Mudar a experimentar caixinha. outras coisas. Isso talvez vai trabalhar até mesmo, somos sistêmicas, né? Isso, às vezes, mudanças que eu faço na minha vida, experimentações que eu vivo na minha vida, transborda na minha sexualidade. Com Com certeza. certeza. E assim, não é receita pronta, né? Não, Não é uma muito receita de individual, né? bolo. Ela é muito individualizada. individual. Então, eu acho que essa oportunidade que nós temos, a gente está oferecendo esse acesso, né, à informação, a gente está julgando aí para vocês para mexer nessa caixinha. E aí, acho que a partir de agora cabe a permissão, Sim. né, da pessoa realmente querer, né, mergulhar e fazer essa descoberta, essa Porque você pode. autodescoberta. Porque você pode. Você deve, né? Deve. E assim, vai ser um processo maravilhoso, né, Jô? Maravilhoso. É algo assim que pode soar com estranheza no início. A princípio, Muitas sim. mulheres não conseguem olhar, pegar um espelhinho e olhar para sua própria É. vulva, né? Enxergar isso. E a sua vulva, ela é diferente. Ela sofreu mudanças ali, né? O pH da região, ele escurece. A gente vai ter uma vulva, né? Fora dos padrões, que ótimo que pararam de falar pequenos lábios e grandes lábios, que causa uma confusão enorme na cabeça de muitas mulheres durante esse processo de autoconhecimento, porque algumas mulheres, o pequeno lábio, ele é maior do que o lábio externo aqui, dito como os Grande. grandes lábios. Sim. Então, ela olhava e falava, meu Deus, eu tenho problema, tô errada. Então, assim, tudo isso interfere nesse processo. E tadinho dos cientistas, né? Quando eles colocaram esse nome, me empresta, por gentileza, sua vulva, obrigada. Empresta minha vulva. Quando eles colocaram esses nomes, pequeno lábios e grandes lábios, não foi querendo dizer que isso aqui tinha que ser pequenininho em comparação aos lábios externos. Foi o que ele ocupa na vulva. Então, qual é o lábio que ocupa mais espaço? Os lábios maiores. Ele vai daqui até o início do Mas ânus. o padrão não Mas aí a deixa. gente interpretou de forma diferente, né? Aí é a questão de ocupação na vulva. Então, os lábios maiores, ele ocupa um espaço maior na vulva. E os lábios menores, ele ocupa um espaço menor na vulva. A nomenclatura Nomencla- deu uma confundida nas pessoas, mas aí a né? gente confundiu. E tá tudo É. bem usar o lábio externo e interno. E, de fato, não existe um padrão. É tanto que tem ele é em inglês, eu não lembro exatamente o nome dele e a região. Mas ele fez um mural das vulvas com mais de A 1000 diversidade, tipos né? de várias vulvas. Então, cores, formato, tamanho, E é isso. tudo muda. E tá tudo bem. É a diversidade. Maravilhoso, pronto. E normalmente. E é muito funcional. Totalmente funcional. Então, a gente tem esse problema da menopausa, mas a gente não tem o problema que muitos homens têm, que o homem para de funcionar. Chega um momento que o pênis não corresponde. O nosso clitóris segue vivão e vivendo. Adorei, vivam e vivendo. Vivão e vivendo. Ele aumenta de Exato. tamanho, ele mantém a sensibilidade, é o único órgão para o prazer. Então, quanto mais a gente aprende a estimular, seja pela nossa própria mão, seja por um acessório que é delicioso, temos um bullet aí, né? Já vamos dar os exemplos, né? Porque é isso que a gente precisa. Vai melhorando. Tem Isso aqui é mulheres. importante também. Eu ia falar dele agora. Tem mulheres que sofrem muito de ressecamento. Não só ressecamento na vulva, até o ocular, Sim. né? A gente sofre esse ressecamento até nas nossas mucosas, em outras partes do corpo. Então, usar um bom hidratante como esse aí, para hidratar a região da vulva, da vagina, usar durante o sexo, é um ótimo aliado. Então, tem mulheres que fazem a reposição hormonal, né? Nesse período que hoje a gente sabe que não causa câncer, tem muito estudo sobre e tudo mais, com hormônios bioidênticos, mas não quer dizer que só ele vai ser suficiente. Às vezes a gente tem que ter um aliado
que é um bom lubrificante. Então, usar o lubrificante é uma forma de a gente ter mais prazer, mais deslizamento, evita também infecções e ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Porque quanto mais lubrificada eu estou, menos fissura eu tenho, menos porta de entrada para bactérias, fungos e outros, né, micro-organismos dentro do meu corpo. E muitas vezes um simples lubrificante, Não, ele esse vai... aqui É é o maravilhoso, melhor né? lubrificante. Ele é o melhor. Esse e aquele outro dessa mesma marca aqui, que eu É. não lembro o nome agora, são incríveis. E olha o Ele potão. tem, E é lindo, né? exatamente, Um lindo. pote Ele tem lindo. ácido hialurônico, que É. ajuda ele nessa hidratação, Que e a a gente centelha perde com a asiática. idade, ácido hialurônico, o nosso corpo Lembrando tem. que no episódio anterior nós falamos, né, gente, da Aham. queda do colágeno, tudo exatamente acontece. E a gente vive nesse. Aí tem mulheres que, ai, gente, eu vou fazer rapidinho, porque dói e tá doendo muito, vai acabar rápido. Eu vou fazer para cumprir tabela. Aham. Então, a situação, assim, ela passa por um sofrimento, Exatamente. né? Que Do muitas prazer, vezes... ela muda completamente a chave. E aí, né? aquela mulher que falou comigo, Jordana, eu ficaria o resto da minha vida sem fazer sexo, mas ela tá falando do outro ou ela tá falando dela? Porque sexo é gostoso, é prazer, né? Ele é feito também para o prazer, não só para a reprodução. Então, Uhum. nesse contexto agora da maturidade, eu acho importantíssimo virar essa chavinha. O sexo tem que ser bom para você, Sim. né? Você tem que entrar com esse com primeiro esse eu. desejo, com É o essa primeiro eu, né? vontade, né? E não Sim. terceirizar o seu prazer, Sim. responsabilizar o outro para te dar o prazer. Sim, Então a gente precisa exatamente. desse conhecimento para que a gente consiga falar com o outro. Eu gosto, sim, eu sinto prazer dessa forma. Vamos experimentar juntos, né? Que isso vai Exatamente. sim transbordar. Se posicionar, né? E quando a gente Olha aí, fala... vamos ver, Lúcia, chega até aí. Ai, ele pula tanto, vai, anda. E não é que vem? E quando a gente fala de dor, Ele é ótimo. é importante observar se essa dor nunca existiu a vida toda. Porque a gente tem um mito, né, de que sexo pra mulher sempre dói, é normal. A gente cresce ouvindo que dor é normal. Não, Exatamente. ainda mostra, Analisador. né? Ainda mostra eles falavam, eles faziam isso, né? Mostravam uma... Gente, que sei lá, delícia. Esse é ótimo. Olha. Eles mostravam uma toalha suja de sangue. Né? Isso era uma É. coisa quase que uma bandeira. A virgindade é um mito, a virgindade não existe, é algo criado, é algo que vem muito com o patriarcado, né? Uma forma de Sim. controlar o corpo feminino. E com ela vem a ideia de que o primeiro sexo tem que doer, a primeira relação vai sangrar. É isso. Não tem que sangrar, não tem que doer. O que acontece em muitos casos é que Exato. essa mulher não tá relaxada, não tá excitada o suficiente. Não, Porque ninguém tá falou com ela o que ia lubrificada. acontecer. Exatamente. E a gente não é conversado. Então, quando a gente vai para o sexo, a gente tem que passar por uma mudança fisiológica por meio da excitação, que vem por meio do desejo. Então, eu desejo, aí meu corpo entra nesse período de excitação, nesse processo de excitação, onde o meu corpo manda mais sangue para minha vulva, onde o meu clitóris fica com ereção, muda de tamanho, onde o meu canal vaginal ele aumenta de tamanho, de largura. Então, assim, normalmente um canal vaginal, o quê? Uns 6 centímetros, mas aí você fala assim, 6 centímetros, mas cabe mais coisa lá dentro. Cabe, por quê? Ele aumenta de tamanho quando você está excitada. Então, a gente foca tanto no sexo penetrativo que a gente esquece que a gente tem que preparar o nosso corpo para receber uma penetração. E aí, eu falo que é o sexo britadeira, né? Já vai direto para aquele sexo britadeira, bruto, e a mulher não se preparou para receber aquela penetração. E a gente precisa estar excitada para ser penetrada. Então, o sexo dói por quê? Porque no meu corpo não Porque estava não tem pronto. preliminar. Aí vem a menopausa e Também. escancara tudo. Aí eu É. venho o ressecamento vaginal, a dificuldade de ter desejo, essa dificuldade do corpo, do sangue circular, que vem tudo, né? Nesse pacote. E aí a gente fala assim, por causa da menopausa. Mas não é. Você também nunca teve conforto e prazer. Então, usar a medicina, consultar um bom médico que faça reposição, fazer exercício físico, se alimentar bem, ter boa relação com você e com o outro. Então, é tudo interligado. E, sobretudo, usar coisinhas e acessórios a seu favor. Um bom lubrificante, um boletezinho desse para massagear a vulva, o clitóris, os seios, que é uma região de prazer, outras partes do corpo. Eles são aliados do prazer, não concorrente. Não vai substituir a parceria, não vai substituir um parceiro legal. E os homens acham que isso às vezes é problemático. Homens, os bastidores e homens que nos assistem não substituem. São aliados. Isso aqui é Aliados. muito interessante. Quando um parceiro, um homem, vai lá e dá de presente pra mulher. Ou fala, não, amor, peraí, deixa eu pegar nossas coisinhas. É muito legal isso. E assim, vai facilitar muito, né? Acabamos de falar que o ciclo de resposta sexual ele vai ficar mais lento, às vezes vai precisar de mais estímulo. E pensa uma vibração. Uma Uhum. vibração não se compara a um toque, né, simples de Físico. pele, né? É, A gente é sente numa algo fisioterapia. Vamos falar, dar um exemplo, né, de amplo ali.
numa musculatura, a gente sente o relaxamento. Sim. Então, a mesma coisa é a vibração. A vibração, ela vai ativar muito essa circulação sanguínea, Sanguínea. ela vai trazer essa presença, essa sensibilidade maior do clitóris, e aí vai facilitar muito esse processo de você vê. excitação. Olha o tamanhozinho. É. Que Pequenininho, discreto, muitas vezes, fácil de quando fala de carregar. vibrador, penso muito nos modelos fálicos, Nossa, né? Que pensa uma tem aquela piroca imensa. percepção. Pensa logo na piroca imensa, que tem de borracha Meu ignorante. Deus! Não. Aquilo já tá Nada ultrapassado, não disso. precisa. Se Não quiser, tudo bem, precisa. não tem problema. Mas existe coisinhas muito mais Para quem quer interessantes. começar, né, a E o toque disso perceber. aqui é uma delícia, é Ele aveludado. é aveludado. É maravilhoso. Ai, Eu gente, tenho desse. E esse aqui pode usar na água, viu? Maravilhoso, maravilhoso. Liberta. Esse aqui ainda não tenho, libertas é não, mas tem vida. outros que tem esse É. toquezinho delicioso. É muito gostoso e, assim, é uma ferramenta, assim, maravilhosa. Então, a gente Uhum. já falamos aqui do tanto que é importante essa permissão, esse autoconhecimento, o uso de produtos, conhecer o que te dá prazer, zonas erógenas, né? Sair do contexto sexual, às vezes, e trazer isso para o contexto do dia a dia mesmo, essa conexão consigo mesma. Tudo isso são ferramentas que vão auxiliar muito nesse certeza. processo aí, principalmente nessa transição da menopausa. Sim. Ai, deixa eu fazer umas perguntinhas, Vai lá. gente. Ali os bastidores já tá assim, ó. Então vamos lá, pra gente acabar no nosso tempo maravilhoso, que nós estamos brilhando. Olha só. Mais uma pergunta. Por que eu perdi o interesse sexual pelo meu parceiro? Você já teve mesmo? Né? Porque assim, Como é que a gente tava tem esse que relacionamento como estava esse aí? relacionamento. E a gente tem que perceber também, de forma cronológica, que a menopausa ela vem num momento muito pontual, assim, um momento muito interessante da vida, que normalmente o filho tá saindo para estudar, para trabalhar, para casar. Então você tá tendo aquela questão do ninho vazio. Aí você olha para aquele parceiro e você fala assim: "Nossa, eu era tão preenchida com meus filhos, com isso, com aquilo, e agora eu tô vendo a casa mais vazia". Aí eu Lembra vejo um da estranho. irritabilidade? Aí vem a irritabilidade. Às vezes é um parceiro incrível, mas vem a irritabilidade, vem essa falta de paciência, aí o parceiro também às vezes não entende e vira ali um atrito. Então, assim, é muito importante entender o contexto, o que que eu tô vivendo, e voltar a estabelecer essa conexão com a parceria. Ou então começar uma conexão. Ou Sim. começar uma conexão que talvez nem tinha, Nem tivesse tido. nem tivesse tido, porque é o que eu falei, às vezes estava tão preenchida com casa, com É. filho, com afazeres, com A trabalho e tal. rotina, né? Exato. É Aí eu um me novo, vejo em um né? contexto onde eu estou, às vezes, me aposentando, fazendo uma mudança ali no meu Tô trabalho. começando a viver. Nesse momento é a hora É, que você começa a viver. exato. Eu tô começando a ver minha casa mais vazia, então estou. É muitas horas que eu me falo, nossa, mas quem é ele? Exato. Como é que não- é isso aqui? Então, às vezes, realmente é algo pontual por conta da irritabilidade, da falta de ânimo, mas também pode ser uma questão muito mais ampla de coisas que vocês perderam ao longo do tempo. E uma ótima Então, se oportunidade, né? se- Pra Nossa, eu ressurgir, repito, né? é uma janela de oportunidade Sim. para vocês restabelecerem ou começar a ter algum no nível de intimidade, fazer coisas diferentes, conversar olho no olho, fazer uma refeição juntos, sair. Ai, qual lugar que a gente poderia conhecer? O que que a gente poderia fazer diferente? Não precisa ir pro sexo, mas talvez um banho coladinho, É. ou fazer uma massagem no outro. Tudo isso Essa ajuda. comunicação, né, Luísa? Que os casais, eles conversam sobre tudo, mas muitas vezes não falam sobre sexo. Então, às vezes, viveu uma vida inteira, né? Igual tem um conto que fala isso, né? Sobre a casca e o miolo do pão, que a mulher ficou uma vida inteira comendo a casca e dando o miolo pro marido. Aí teve um dia que ela falou assim: hoje eu posso ficar com o miolo e você fica com a casca? Aí foi o melhor dia da vida dele, que ele falou: e a vida inteira Eu nunca quis. eu deixei porque Achei parte que pra você você mais era bom. gostava, E eu também achei que né? pra você A tava falta de bom. comunicação é um problema, É né? um grande Então, problema. isso aí, né, que vai nortear muito esse processo. E tem mais uma pergunta aqui que eu acho que encaixa muito bem a essa. Perguntando, é só hormonal esse meu desinteresse sexual? Tem Uhum. muita relação, Tem muita né? relação com o hormônio? Tem muita, gente. Mas Não é Mas- coisa da nossa cabeça. Existe muita relação com o hormônio. Porque aí a gente vai ver uma irritabilidade, a gente vai ver uma falta de vontade de levantar, de fazer, de trabalhar. As mulheres. Tem mulher que chega e fala assim: nossa, eu tô me sentindo preguiçosa. Não, talvez não é preguiça. Não é característica sua ser preguiçosa. Você faz muita coisa. Talvez seja uma questão realmente que precisa olhar pra questão da fisiologia. Mas não é só hormonal. Não, não. É hora da gente realmente restabelecer alguns limites, ou colocar limite, na verdade, da gente saber o que é prioridade, porque
nosso corpo tá pedindo É. agora mais deleite, menos obrigação. Mesmo que a gente entre um pouquinho em crise, porque eu sou validada muito no que eu produzo, né? Um sistema mais capitalista, é assim mesmo, tá tudo bem. Mas a gente tem que restabelecer e olhar para outra dinâmica. Agora eu vou dar uma coisa particular. Adoro. Eu fiquei Joga. com muito mais libido depois da menopausa. Assim, na menopausa, assim, 1 ano, o resto só ascendente. Porque com Maravilhoso. certeza veio com esse processo do autoconhecimento, de restabelecer limite, de conhecer coisas novas, de se permitir. Você mergulhou na Você fase como mergulhou. ela deve E sai ser aquela vista. questão assim do sexo procriativo, agora o sexo de diversão. De alegria. De alegria. Exato. Porque a gente vê muito sexo ao longo da nossa vida como lugar de procriação e de servir o outro. Por isso que a Uhum. menopausa é um marco. Exato. Que a gente começa. Mas depois dele você ressignifica Uhum. e é feliz. Aí você fala assim, que legal, um sexo E pelo pode sexo, um sexo viver- pelo prazer, um sexo pelo orgasmo. Olha que interessante. Que É isso que os homens tal? fizeram a vida toda? E agora eu posso? Agora eu posso? Eu sempre É. pude, mas agora eu me permito. Agora eu me Que permito. tal eu experimentar isso? Que tal eu me permitir fazer isso? Que Exato. tal, né? Então, eu escuto muitos relatos lá na loja também, é maravilhoso, né? Que muitas mulheres, a gente vai conversando e, gente, tem mulher que chega lá e fala, Jô, o que você tem de novidade? Que eu quero é me aventurar, eu quero experimentar isso, eu experimentei aquilo, gostei, agora eu quero isso com isso. Então, gente, ela vai se permitindo mergulhar em um mundo que Aham. sempre foi dela, mas que ela tinha amarras, ela tinha essas travas, né? É o nosso infinito particular, né? O nosso infinito É particular. o nome que eu uso muito no Lindo. podcast da Oi Prazer, é isso. Seja bem-vindo ao nosso infinito particular, né? Porque é olhar para isso, porque nós somos um infinito particular. Tem coisa que é só nossa, que a gente não tem que delegar, a gente tem que conhecer e explorar. É um jardim, sabe? Que a gente tem que fazer. Eu gosto muito da metáfora do jardim. Imagina que você é um jardim, mas aí você é pequenininha, aí todo mundo começou a plantar coisinhas no seu jardim. Aí vem assim a ideia de que é errado, de que é sujo, de que fede, que não pode, que tem que ter sexo para procriar, tem que ter sexo para servir. E aí a gente vai percebendo que depois a gente tem que fazer uma limpa nesse jardim e plantar só o que a gente quer. Então posso ter sim um sexo para prazer, posso ter sim um sexo para me divertir, posso ter sim um sexo para dormir bem, eu posso sim me masturbar para simplesmente eu posso me masturbar para simplesmente ter um prazer e dormir bem, ou eu posso me masturbar para daqui a pouco eu estudar uma coisa nova que eu quero estudar, porque o prazer, o orgasmo, ele tem muito esse lugar de criação. Então eu já parei de fazer o sexo procriativo, agora deixa eu fazer o sexo da criação de outra forma aqui, porque a gente não deixa de criar. É um ciclo de vida, morte e vida. Eu continuo criando ideias, criando projetos, parindo projetos. A gente continua a parir sim, a gestar, mas no campo das ideias, dos sonhos, das fantasias. Sensacional. Maravilhoso. E eu acho que assim, pra gente fechar com chave de ouro, eu guardei essa perguntinha pro final. Sim. Olha isso. Eu tenho 70 anos. É normal eu pensar em sexo? Ai, nossa meta eu quero ela espero aqui. chegar no 80 também assim. Sim, é normal. Que delícia que você está conseguindo viver isso. E eu acho que é uma ótima mulher para vir dar um podcast aqui Não também, é? né, Não, Jordana? maravilhoso. Eu quero ela. Porque é Procuro isso, a saber, gente tem uma Ju, quem ideia é de que ela? chega a. A gente é muito etarista, né? A gente acha que chega a velhice que a gente só tem que cuidar de neto e limpar a casa. Sai dessa. Deixa o seu filho cuidar do seu filho, sua filha cuidar do seu filho, e vá agora descobrir outras possibilidades. E o sexo é esse lugar de deleite, de uma brincadeirinha, de sentir, de viver, sabe? E tá tudo bem, que seja com 70, 75, 80. Enquanto houver viva. vida, o nosso corpo, ele é possível sim. Talvez de forma diferente. Sim. Não tão performático como nos 20, 25, Uhum. mas talvez muito mais verdadeiro. Maravilhoso. Ai, gente, E eu tô aqui, adorei. Demais. Não é só esse toque, né, Lu? Já A sensualidade, o sensorial. É, o sensorial. Ai, meninas, eu acho que assim, entregamos muito, mas diante de um universo de possibilidades, acaba que é até pouco, É tímido, né? né? Ainda é tímido. Então, o nosso papel aqui é realmente trazer algumas ferramentas e que vocês, mulheres, se aventurem, permitem-se viver essa sexualidade aí de forma mais plena, mais leve, sem cobrança, sem padrões ali, né? Que ressignifiquem porque vale a pena descobrir, despertar essa potência Sim. que está aí dentro de nós.
Veja a sua sexualidade para além do sexo, mas, sobretudo, como um lugar de experimentação e deleite. É isso, nossa sexualidade é um lugar. É um lugar talvez até palpável. Aquele lugar de descanso, talvez o seu desejo não está existindo, independente da menopausa, porque você está cansada, você está sobrecarregada, você está estressada. É um sinal, O né? nosso corpo comunica, nosso comunica. corpo avisa, e a gente não sabe ler, a gente não sabe se olhar. Assim como a TPM também comunica, avisa, ó, essa TPM desacerbada, esse estresse, essa labilidade emocional, talvez você está querendo comunicar alguma coisa. Além da questão fisiológica, o que mais tem aí? O que você está carregando? Qual malinha é essa que você está carregando que não é sua? Que limite você está precisando se impor? Como você precisa olhar para o seu corpo? Sai um pouquinho, vai dançar. Vai fazer alguma Os coisa com nãos as que você precisa amigas, falar, os né? não que você precisa falar, É, e E é os sims que urgente você isso. precisa se se permitir. dar, É. né? Os sims que você precisa se dar. Então, é isso. A Ai, vida vale a pena, né? Muito boa, vale, muito vale. boa. Como diz esqueci o nome dele, a vida presta. Muito, e A com Fernanda muito Torres, né? prazer. Como diz Fernanda Torres, a vida presta. E Com presta muito mesmo. prazer ainda, Que a gente envelheça gente. deliciosamente bem. Eu falo que minha meta é ser uma velha gostosa. Aí todo mundo fala assim, como assim? Viver gostosamente bem, saindo, dançando, rindo. É isso, envelhecer de forma Vivendo. Função de gostosa. vida, né? Função Função de vida. Até o Exatamente. A final. libido bem É. freudiana, tesão pela vida. Pela vida. Você vai viver, não sobreviver. exato. Não. Né? A gente quer realmente explorar tudo isso aí que nós podemos e merecemos. Uhum. Ai, meninas, mais uma vez, foi muito É prazeroso. prazer todo Muito mundo. bom. É uma Muito honra estar aqui. obrigada. Obrigada pelo convite, pela Ai, volte confiança. Prazer sempre, conhecer Lu. você, Ju. Prazer, querida. Né, você Sempre que já estiver por conheci aqui, e tá? Me acompanho. avise. Com Tá? certeza. Que será um E prazer fico à sempre. disposição que vocês precisarem. Que ótimo. Deixa aí novamente, Lu, seus contatos. Meu onde Instagram encontramos. é luisarocha.sexóloga. O Luiza é com Z. Então, luisarocha.sexóloga. Tem um grupo também, a Oi Prazer, que é a comunidade de mulheres, que é oiprazer.mulher. Que aí lá tem podcast, tem bate-papo, tá rolando alguns encontros também. E eu faço palestras, né? Tanto para privado como algo para empresas, enfim. E também tem a terapia individual e em casal. Maravilhosa. E Ju, Juliana, arroba Juliana Gomes, Ju Gomes Maranhão no Instagram. maravilhosa. E eu espero vocês lá no Jordana Rossi e também na loja, quem quiser ir adquirir algum produto. E assim, a nossa venda é consultiva. Então, muitas vezes eu recebo mulheres lá, Jordana, minha libido tá zero, o que você tem para eu tomar? Mas peraí, não é bem assim não. Não A gente existe. precisa de fazer um apanhado geral ali para a gente entender o que você precisa naquele momento. Sim. Então, eu faço todo esse atendimento também, essa consultoria dos produtos, tá? Então, nós vamos ajudar você a escolher o melhor para a fase que você está vivendo, Exato. viu? De forma muito responsável. Então, Maravilha. sigam lá, Jordana Rossi no Instagram, Libertas Love Shop também. E não esqueçam de compartilhar, de seguir a Mix FM BH. Estamos aqui sempre promovendo conteúdo de qualidade, assunto sério que a gente precisa de multiplicar. Nos ajude nessa aí, gente. Vamos envolver mais e mais mulheres nesse chamado aí de fazer a felicidade das mulheres. É isso, né? Merecemos gente? viver relacionamentos saudáveis e uma sexualidade extraordinária. Ah, maravilhosa. Meninas. Obrigada, obrigada. Obrigada. Ai, obrigada. Foi ótimo. Até breve, até o próximo.